Bom, vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Vamos botar aqui o Júnior gráfico S&P 500 aqui. Eu vou voltar primeiro para o gráfico semanal. O gráfico semanal está acima da linha azul, então está subindo, né? E no gráfico diário também está acima da linha dourada. Linha dourada é a gente, acima dessa linha é que a gente ganha dinheiro na compra. Abaixo dessa linha a gente ganha dinheiro na venda. Então a gente está cada vez tocando nessa linha dourada e o mercado entende o que é esse 144 candles, é um ponto técnico importantíssimo aqui. O mercado entende isso. Eu vejo que a gente está chegando num ponto, assim, realmente complicado. O que eu não gostei foi esse movimento aqui, onde a linha vermelha e a azul andaram juntos. E aí eu vejo pela estatística que quando acontece isso, a gente tem ou uma queda imediata, ou a gente tem mais última subida aí para pegar todo mundo e depois a queda. Então, é isso que eu estou imaginando. E eu não gosto desse cenário, eu já vi 10 mil vezes isso aqui. Então, eu estou ficando mais leve no mercado americano por causa disso. E se a gente colocar o Nasdaq, a mesma coisa. Ele está na mesma situação. Se a gente colocar Russell e WM, vai ver que ele está pronunciamente, não sei se nem uma palavra. Está muito pior. Ele está com cara de fazer isso aqui, né? Então está muito feio os small caps, certamente. Uhum. E a tecnologia está mandando no S&P 500 também. Vamos ver o Dow Jones. Vamos lá. Dow Jones está mais parecido com o IWM. Então, esses gráficos são feios para mim, Marco, e já subiram para caramba nos últimos 18 meses. Eu acho caro, tecnicamente falando, eu acho feio, mas eu respeito que está subindo, então eu não vou saindo fazendo venda descoberta aqui, mas pisando no freio, eu piso no freio também no tamanho de posição, né? Gerenciamento de risco mais prudente quando o mercado começa a perder velocidade dessa maneira. Então, eu estou falando isso um tempão, mesma mensagem. Está subindo? Tá, mas está subindo vagarosamente. Então, cuidado aqui, porque nesse tipo de ambiente, a gente pode acordar um dia e ver 5, 10, 15% para baixo em um dia só. Eu não vou arriscar isso, não. Uhum. Eu vou dar uma agora de trader macro, para a gente falar um pouquinho de fundamento e macro. Mas trader marco. O que eu espero, Bo? Isso até um pouco de análise comportamental, né? A gente acha que deve ter naturalmente, em dezembro, acho difícil ter uma realização em dezembro. E janeiro, historicamente, costuma ser um mês positivo, né? Por vários motivos, não vamos entrar aqui em detalhes. Mas historicamente é um mês positivo. Agora, a inflação, que acho que é o principal assunto macro nos Estados Unidos, no mundo, talvez a gente bata o pico da inflação ali no final do primeiro trimestre, falando de fevereiro, março. Então, acho que fevereiro, março, o assunto de inflação volta talvez a ganhar as manchetes, né, depois de janeiro. Aí a gente bate um pico, né? E talvez seja esse momento aí de uma realização talvez um pouquinho mais forte, tá? De novo, estou fazendo uma leitura macro, porque a gente teve até, não lembro se você lembra, algumas semanas atrás, poucos dias atrás, o Jerome Powell falou o seguinte, ele só deu uma frase, lembra? Que o Ibovespa aqui de repente derreteu do nada. O Jerome Powell falou o seguinte, essa inflação aqui não está parecendo que é tão transitória assim. Então, talvez ali de fevereiro para março a gente tenha um pico da inflação mundial, o mundo voltando a preocupar e talvez seja um momento de realização. Não acho que vai ter uma tendência de queda, mas talvez uma realização um pouco mais forte. Então, vale ser alerta para esse momento, tá? E acho que a inflação, acho que hoje é o principal assunto que pode trazer algum trigger para a realização de lucros, tá? Então, os mercados também, eles podem ficar
eles podem ficar bem malucos também entrando nessa janela de fevereiro, março. Você lembra na bolha de Nasdaq em 2000? Porque ele saiu de dezembro, janeiro, e estourou assim para 3 meses, sim, incrivelmente, né? E depois uma bolha bem forte que estourou aí. Então, tudo é possível, né? Tudo é possível. A gente tem que ver o gráfico. Sim. Como eu falei, sim, está subindo, então não dá para vender. Mas cautela aqui. Sim. E se começa a estourar até janeiro, março desse ano que vem, vai ficar bem mais caro ainda, né, Marco? Aí é muito cautela mesmo. Sim, perfeito. E acho que uma preocupação que eu tenho também com a inflação é que a gente tem também todo um período de inverno também no hemisfério norte. O petróleo até que ajudou agora no curto prazo, mas ele já está vendo que ele está querendo voltar para os 75, 80 dólares, né, o petróleo. Então acho que fica essa leitura de preocupação, porque a gente tem alguns indicadores positivos para a inflação mundial, né, mas a inflação não está cedendo assim drasticamente. Então acho que esse é o curto prazo, né? Aqui no Brasil acho que pode ser o inverso. A gente pode ter uma inflação cedendo na margem ao longo do ano que vem, e aí sim as curvas de juros fechando e o Ibovespa jogando para cima. Então, até a minha leitura, depois a gente, acho que só passar rapidamente pelo dólar, mas depois a gente já volta aqui para o nosso Ibovespa. Mas a minha leitura, já falando de Ibovespa, é que não necessariamente a gente vai ter um Ibovespa negativo em 2022, tá? Não é porque é um ano de eleições que a gente vai ter negativo. Vai ser um ano bastante difícil de ter uma tendência, muita oscilação, muita volatilidade, mas talvez 2022 pode até ser um ano positivo, porque a gente já tem sinais na margem de um arrefecimento da inflação por aqui. Muito pequeno ainda, mas a gente pode ter uma inflação melhor do que está na conta, curva de juros fechando, mas depois a gente fala sobre Ibovespa. Vamos só dar uma olhada rapidinho no dólar aqui, daí a gente, na sequência, a gente já emenda o Ibovespa, para a gente entrar aqui no país. Vamos entrar aqui. O dólar é um gráfico que é difícil no curto e médio prazo entender o que ele quer fazer, né? O dólar, a gente pode voltar para um gráfico semanal, ou gráfico mensal. E esse dólar, no mensal, esse é o futuro, né? Então, ele é corrigido também pelos juros, por isso ele está com esse formato aqui. Isso não é spot, são os futuros. Mas a gente entende que ele está consolidado, e a consolidação dele está entre 4,40 e 6,90 ou 7, né? No gráfico mensal. Então, vamos fazer uma análise top-down, de cima para baixo. Que é resistência, que é o suporte. Também tem o suporte no 34 aqui, que está nos 4,80. E a gente está numa situação clássica aqui, que muitas pessoas gostam de chamar de... como é que fala em português mesmo? Pendant. Eu não me lembro. E aí, esse para a gente é um flag, né? E aí, em inglês, né? A possibilidade existe uma coisa maluca que poderia acontecer desse aqui se repetir aqui. Se aconteceu isso, é porque é realmente uma crise danada que aconteceu. Eu acho muito fora do contexto no momento. Aí você vai no gráfico semanal. E olha aqui, no gráfico semanal, onde está uma outra situação. Está vendo essa linha vermelha abaixo do azul? Então, o azul virou resistência. Já aqui é resistência. E aqui já é suporte, no dourado. Então, no gráfico semanal, eu sou obrigado de desenhar uma consolidação lateral, fazendo assim. Aí ele vai oscilando entre 5 e 5,60. E está totalmente dentro dos padrões geométricos que a gente está vendo aqui. Totalmente, sim, gráfico semanal. O gráfico diário está difícil, Marco, porque ele está meio chato. Também a gente consegue desenhar um canal ligeiramente para baixo aqui. Não chegou no topo ainda. Então, tem algumas coisas no curto prazo que eu posso imaginar.
primeiro, a gente está com inclinações positivas, mas alinhamentos negativos. Então está muito chato aqui. Pode fazer assim, depois assim, pode fazer assim, depois assim, depois assim. Ele pode fazer uma série de coisas aqui dentro desse canal. Então não dá para arriscar o que vai acontecer nos próximos horas ou dias, né? Mesmo semanas. Eu só posso te dizer que eu tenho confiança no suporte de 5.000 e na resistência de 5.800 e eu não vou arriscar realmente, né, desse gráfico aqui, de onde ele vai. Eu só posso te dizer o seguinte, dentro de um canal, uma consolidação, quando o preço chega no topo, a gente vende. Quando ele chega no fundo, a gente compra. Essa é a melhor operação em consolidação. Então, vamos pensar aqui. Se ele chegar aqui, Marco, a gente manda alerta para todo mundo. Se ele chega aqui, manda alerta para todo mundo. Enquanto a gente não está nesses pontos de extremidades aqui, se quiser acompanhar, você pode entrar num tempo gráfico menor, mas aí você tem que ter um pouco mais de experiência para fazer isso. Ou seja, eu não estou nada feliz com o dólar nesse momento. Ele tem feito o que a gente sugeriu, né? Quando ele chegou lá perto de 5.000, subiu. Chega perto de 5.6, 5.7, cai. Sem tendência, operando pelo risco, gráfico muito feio. E aqui, nessas extremidades, é mais para procurar venda do que para queda. Que pode ser que no curto prazo a gente sobe no índice, cai um pouco no dólar, mas não vai muito longe, não.